O que você faria se você descobrisse que os seus vizinhos eles são canibais? Oi, esse é o Difícil Acreditar, e se você gosta de mistérios reais, já deixa o seu like e não esquece de se inscrever, que é para não perder nada. Agora sim, bora pro caso. Então, a Leonarda Cianciulli, ela nasceu em Montella, em Avellino. E quando ainda era jovem, ela tentou o suicídio por 2 vezes. E em 1917, ela se casou com o funcionário de cartório, o Raffaele Pansardi. Mas os pais dela, da Leonarda, eles não aprovavam esse casamento porque eles queriam que ela se casasse até então com um outro homem. Conta a Leonarda que naquela época a mãe dela acabou amaldiçoando ela. Então, em 1921, eles acabaram se mudando para a cidade natal de Pansardi, Lauria, em Potenza, onde a Leonarda ela foi condenada e presa por fraude em 1927. Quando eles foram libertados, o casal ele se mudou para Lacedônia, em Avellino, depois que a sua casa ela foi destruída no terremoto de Irpínia, em 1930. Eles se mudaram mais uma vez para Correggio, em Reggio Emília, onde Leonarda abriu uma pequena loja. Ela era muito popular e respeitada dentro daquele bairro. A Leonarda, então, ela teve 17 gestações durante seu casamento, dentre os quais 3 morreram ainda por aborto espontâneo e mais de 10 morreram quando ainda eram pequenos. Então, por conta de tudo isso, ela era uma mãe altamente protetora com os seus 4 filhos que acabaram sobrevivendo. Então, os medos dela acabaram sendo alimentados quando ela foi numa cartomante. A cartomante disse para ela que os filhos dela morreriam, na maioria, ainda jovens, independente de idade ou de sexo, né? Então ela acabou ficando muito histérica por conta disso. E dizem também que ela foi num cigano que leu a mão dela e disse o seguinte para ela: na sua mão direita eu vejo prisão e na sua mão esquerda um asilo criminal. Então, como eu disse para vocês, ela acabou virando uma mãe super protetora e ela morria de medo que acontecesse qualquer coisa com os 4 filhos dela que sobreviveram. E ela ficou muito louca quando um dos filhos dela, que era o Giuseppe, ele acabou se alistando para o exército para a Segunda Guerra Mundial em 1939. E com isso, ela achou que ela deveria fazer alguma coisa para que ela pudesse proteger a vida desse filho e dos outros filhos dela. Então, muito transtornada, né, para proteger a vida dos filhos, principalmente do Giuseppe, que na verdade era o preferido dela, ela decidiu que ela precisaria fazer sacrifícios com algumas pessoas para que, e com isso, ela acreditava que ela salvaria e protegeria a vida dos filhos dela. Então, durante um bom tempo, ela ficou observando ali a volta para ver as opções que ela tinha e o que ela poderia fazer. E ela acabou decidindo por 3 mulheres que moravam ali próximo, que eram vizinhas dela, todas de meia idade, e ela decidiu que seriam essas 3 mulheres. Então, ela escolheu essas 3 mulheres e ela escolheu porque elas eram solteiras, né, e não tinham, assim, parentes próximos, e isso porque ela imaginava ninguém daria falta delas. E também ela escolheu pensando que essas mulheres teriam economias guardadas ou para receber, e assim ela pegaria essas economias e esses objetos valiosos que elas poderiam vir a ter. Mas assim, ninguém podia imaginar que uma mulher que era esposa de um funcionário de cartório, de 1,5 metro, 50 quilos, sabe? Ela era baixinha, ela era franzina, ela não aparentava ser uma mulher tão forte, que ela pudesse cometer tantos assassinatos assim. Então, a primeira das suas vítimas foi a Faustina Sete. E ela foi uma solteirona ao longo da vida, que procurou ajuda para encontrar um marido. Então a Leonarda contou para ela sobre um parceiro adequado que morava em Pola, mas pediu que ela não dissesse a ninguém sobre essas notícias. Ela também convenceu a Faustina a escrever cartas e cartões postais para os parentes e para os amigos. E eles deveriam ser enviados quando ela chegasse em Pola, né, para dizer que estava tudo bem. Então, preparando-se para sua partida, a Faustina ela veio visitar a Leonarda uma última vez. Então, a Leonarda ofereceu para Faustina um copo de vinho com drogas e depois matou ela com um machado, arrastou o corpo para um armário. Lá, ela a cortou em 9 partes, coletou o sangue numa bacia. Então, a Leonarda, ela descreveu o que aconteceu a seguir numa declaração oficial. Ela disse o seguinte: joguei os pedaços em uma panela, adicionei 7 quilos de soda cáustica, que eu havia comprado para fazer sabão, e agitei a mistura até que os pedaços se dissolvessem em um espeto grosso e escuro,
que eu coloquei em vários baldes e esvaziei em uma fossa séptica próxima. Quanto ao sangue na bacia, esperei até ele coagular, secar no forno, moer e misturar com farinha, açúcar, chocolate, leite e ovos, além de um pouco de margarina, amassando todos os ingredientes. Fiz muitos bolos crocantes e servi-os às mulheres que vieram nos visitar, embora Giuseppe e eu também os comêssemos. Nojento, né? Mas enfim, algumas fontes disseram que a Leonarda lá acabou recebendo algumas economias que a Faustina tinha de 30 mil libras, que eram como pagamentos dos serviços dela. E então, a segunda vítima foi a Francesca Suave. A Leonarda alegou ter encontrado emprego para ela em uma escola para meninas em Piacenza. Assim como aconteceu com a Faustina, a Francesca ela também foi persuadida a escrever cartões postais para serem enviados aos amigos, dessa vez de corrégio, detalhando seus planos. Também como a Faustina, a Francesca veio visitar a Leonarda antes da sua partida. Ela também recebeu vinho com drogas e depois ela foi morta com um machado. O assassinato ocorreu no dia 5 de setembro de 1940. O corpo da Francesca recebeu o mesmo tratamento que o da Faustina. E dizem que a Leonarda recebeu 3 mil libras dos serviços referente a essa segunda vítima. Então agora a terceira e última vítima foi a Virginia Cacioppo, que ela foi uma ex-soprano que cantou no La Scala. Para ela, a Leonarda afirmou ter encontrado trabalho como secretária de um empresário misterioso em Florença. Como as outras duas mulheres, ela também foi instruída a não contar a nenhuma pessoa para onde ela estava indo. Então, a Virginia, ela concordou e no dia 30 de setembro de 1940, ela veio fazer uma última visita para Leonarda. Então, o padrão de assassinato era sempre o mesmo, né, das três vítimas. Só que a Virginia, que foi a última, ela só finalizou diferente. Ao invés dela finalizar como as outras duas primeiras, ela fez sabão com o corpo da Virginia. E ela disse o seguinte no seu depoimento: ela acabou no pote como as outras duas. Sua carne estava gordurosa e branca quando derreteu. Adicionei uma garrafa de colônia e depois de muito tempo fervendo, consegui fazer um sabão mais aceitável. Dei barras a vizinhos e conhecidos. Os bolos também eram melhores. Aquela mulher era realmente doce. Então, da Virgínia, ela acabou recebendo 50 mil libras, algumas joias sortidas e títulos públicos. E também dizem que ela vendeu todas as roupas e sapatos da Virgínia. Então, o ritual bizarro estava praticamente chegando ao fim. E a Leonarda, ela estava até acreditando que ela iria sair impune de tudo isso que ela tinha feito. Mas a irmã da última vítima, que foi a Virgínia, ela estava ali na cidade para uma visita. Então, ela estava na cidade, como eu disse, para uma visita. E ela acabou suspeitando do desaparecimento da irmã dela. E ela viu quando a irmã dela entrou. Na última vez que ela tinha visto a irmã dela, ela viu ela entrando na casa da Leonarda. Então, logo em seguida, ela foi à polícia e ela contou tudo que ela sabia, tudo que ela acreditava para a polícia. A polícia fez algumas investigações e logo em seguida eles já prenderam a Leonarda. Então, ela não confessou nenhum assassinato até que os policiais começaram a acreditar que talvez o filho dela, o Giuseppe, pudesse estar envolvido, de repente, nessas mortes, né? Então, ela acabou confessando que ela ficou com medo de que eles pudessem incriminar o filho dela, já que realmente ele não tinha nada a ver com isso. Ela, então, acabou fornecendo os detalhes, né, para os policiais, para os investigadores, para estar salvando de qualquer culpa o filho dela, né? E, assim, aos poucos ela foi fornecendo as informações. De princípio, ela só confessou o assassinato da Virgínia, até porque foi por conta desse assassinato que ela tinha sido presa. E depois de muita investigação, de muita interrogação, ela acabou confessando os outros 2 assassinatos. Então, quando os policiais perguntaram para ela o que ela tinha feito, o que tinha acontecido com as mulheres, ela disse o seguinte: bem, eu como meus amigos. Se eles também querem ser comidos, estou pronta para devorá-los. Eu comi as desaparecidas, uma assada, outra estufada e outra cozida. Depois de ouvir essa completa confissão, o julgamento começou no dia 12 de junho de 1946, em Reggio Emília, no qual acabou surgindo um ponto interessante no debate. Enquanto a promotoria afirmava de fato que a Leonarda agiu por pura ganância pelo dinheiro de suas 3 vítimas, ela teimosamente justificava os seus assassinatos como sendo uma homenagem a sangue devido à memória de sua mãe morta,
que lhe teria aparecido em um sonho ameaçando tirar a vida dos seus filhos, se em troca ela não tivesse derramado sangue fresco e inocente. Diz que durante esse julgamento ela teria sido levada para o necrotério, onde, para provar que ela agia sozinha com a ajuda de serras e facas, ela seria capaz de cortar um cadáver em apenas 12 minutos. Porque duvidava-se que ela seria capaz de fazer algo assim, como eu disse para vocês, já que ela aparentemente ela não seria capaz de fazer algo assim, como eu disse para vocês, ela tinha somente 1,5 m e 50 quilos, né? Então, pediram que ela fizesse esse teste para acreditarem que ela realmente pudesse fazer. E então, no dia 20 de outubro de 1946, ela foi considerada culpada dos assassinatos das vítimas, também do roubo das propriedades das vítimas e do desprezo dos cadáveres. E também ela foi condenada a 3 anos num asilo criminal e por 30 anos numa prisão. Os anos de prisão dela acabaram sendo reduzidos para 23 por conta da sua enfermidade mental, mas depois eles foram restaurados novamente para 30 anos. Além disso, a jurisprudência da época também negava a premeditação por considerá-la incompatível com a semi-enfermidade. A Leonarda ela foi declarada culpada, portanto, de triplo homicídio, destruição de cadáver por saponificação e roubo agravado com a pena de 15 mil liras. A Leonarda morreu de apoplexia cerebral no asilo criminal feminino em Pozzuoli, no dia 15 de outubro de 1970. Vários artefatos do caso, incluindo a panela em que as vítimas foram fervidas, o martelo, a serra, a faca de cozinha, os machados, o cutelo e o tripé, que foram os instrumentos de morte usados por Leonarda, estão em exibição no Museu Criminológico de Roma desde 1940. Enterrada no cemitério de Pozzuoli, numa tumba para pessoas pobres. No final do sepultamento de 1975, ninguém reivindicou seu corpo e os ossos dela acabaram sendo descartados ali num cemitério comum da cidade. Esse caso realmente é muito bizarro e muito, assim, de embrulhar o estômago, não é verdade? Então é isso, gente. Esse foi o caso. Depois conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso, se vocês também ficaram com o estômago embrulhado ou não, tá bom? Quero saber. Me conta aqui. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo caso, até a próxima segunda-feira. Beijo. Tchau, tchau, tchau.